Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, presente em todas as vossas igrejas que estão reunidas no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Queridos irmãos e irmãs, iniciamos as nossas meditações quaresmais. E não existe forma melhor para começarmos do que acompanhar os passos de nosso Mestre para o deserto, pois no Evangelho de São Marcos nos diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. E da mesma maneira, o Espírito Santo quer nos levar para este lugar de recolhimento. Nesta primeira meditação, que nós nos encontramos ao lado de Jesus, no deserto, gostaríamos de pensar em um dos primeiros ensinamentos que Cristo quer nos oferecer, ao nos conduzir pelo seu Espírito a este lugar que sempre gerou muito medo, pavor e, sem dúvida, coragem para enfrentar os perigos em que os viandantes sempre eram surpreendidos neste lugar de instabilidade. Ora, no deserto haviam os perigos dos assaltantes, os perigos de animais selvagens, os perigos da fome e da sede. Era preciso calcular bem a quantidade de comida, água, para que, quando chegasse no meio do caminho, não esmorecessem. Da mesma maneira, assim é feita a vida espiritual. Deve ser muito bem calculada para que não seja demais austera ao ponto que não aguentamos chegar ao fim. E também não levemos tantos mantimentos ao ponto que também não chegamos ao fim pelo peso de tantas mercadorias que levamos aos ombros. Por isto, devemos achar a virtude da temperança, que é justamente aquela que nos dá o equilíbrio certo, a medida certa do que levar para estes 40 dias. Ora, mas gostaríamos nesta primeira meditação de aprender com Jesus um dos primeiros benefícios deste lugar, cheio de perigos, tal como as nossas almas se encontram neste mundo que é como um deserto. Um mundo escasso de água, que é a própria vida da graça. Um mundo escasso de segurança, pois muitos são os assaltos que recebemos do demônio, os assaltos que recebemos de criaturas que são levadas pelo pecado. Como também neste mundo há muitos animais selvagens que nos afligem, e estes nós poderíamos comparar a tantas aflições da vida que são como insetos a nos tirar a tranquilidade, a paz, a nos irritar. Mas nosso Senhor quer nos ensinar nesta quaresma a como viver bem em meio a tantas aflições, a tanta instabilidade, como ele viveu nos 40 dias dentro daquele deserto de Israel. Muito bem, um dos primeiros elementos que é o centro da nossa meditação de hoje é o silêncio. Nosso Senhor, não apenas na quaresma, mas em outros episódios do Evangelho, as multidões, quando recorriam a Jesus, diz as Escrituras que sempre ele estava em um lugar deserto rezando. Parece que Cristo gostava do recolhimento, tanto o deserto como as montanhas, como também ele, certa vez, ao ensinar os seus discípulos a rezar, disse que haveriam de se recolher dentro de um quarto, aonde falariam ao Pai no silêncio do seu coração. Portanto, para que nós possamos ter uma oração frutuosa nesses 40 dias, nós vamos ter como regra o recolhimento.
Nosso Senhor quer assim nos mostrar como mestre que seria impossível falar com Deus se nós não recolhermos os nossos sentidos. Os nossos sentidos que são chamados o tempo inteiro pelo mundo. Os nossos sentidos que são provocados o tempo todo por afetos. E somos afetados de forma externa ao ponto que os nossos corações, ao invés de procurar o próprio amor, se alimenta das migalhas da própria carne. E assim, pela penitência, vamos tentar calar os sentidos para entrarmos nesse recolhimento e neste silêncio onde escutamos a voz de Deus. Por isto que quando nós falamos de silêncio, nós não apenas falamos acerca de que nossas línguas devem calarem-se, mas também todos os sentidos devem se recolher. Por isto, o silêncio vai muito mais do que o som que nossas gargantas possam produzir. O silêncio requer o nosso maior recolhimento no olhar, o nosso maior recolhimento em escutar até mesmo músicas que nós gostamos. O silêncio, talvez, de frequentar menos as boas amizades e vivermos mais próximos da amizade de Cristo. O silêncio que nos leva, talvez, a estarmos mais perto das Sagradas Escrituras do que perto de bons filmes que gostamos de assistir, ou seriados, ou coisas de outros tipos. Portanto, o silêncio vai muito além do que possamos imaginar. Mas, como bem lembrou o apóstolo São Tiago, que nos tempos que se avançam, se conseguiu controlar os grandes animais, se conseguiu governar um grande navio, mas é incrível imaginar que um pequeno membro, que é a língua, não se consegue controlar com tanta facilidade. A língua, e dela provém tantos males. Por isto, este silêncio quaresmal fará com que nós usemos da língua para aquela finalidade ao qual Deus a fez: transmitir a verdade e louvar e engrandecer a Deus. São Tiago, o apóstolo, vai nos ensinar que de uma mesma fonte não pode jorrar água salobra e água pura. Assim, dos mesmos lábios não podem vir os louvores a Deus e as maldições. E tantas vezes nós somos surpreendidos assim. Ao invés de nossa boca anunciar a boa nova do Evangelho, estamos falando da fraqueza do próximo, estamos criticando, fazendo fofocas, maledicências, estamos talvez falando palavras vulgares que diminuam a imagem do próximo, e ao invés de comunicar as maravilhas de Deus, ao invés de falar daquelas coisas que vão engrandecer, enobrecer a alma humana. Por isto, o silêncio será um santo remédio para tantas palavras perdidas que os nossos lábios muito comumente costumam fazer na vida diária. Por isto que o primeiro grau de oração apontado por Santa Teresa de Jesus, chamada a oração vocal, deverá nos acompanhar neste período de silêncio. Pois é bem verdade que a nossa concentração é bem pouca. Vivemos em um mundo que os nossos sentidos estão o tempo todo voltados para o lado de fora, o tempo todo apegados em diversas motivações sensoriais. E nós devemos um pouco encerrar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, para escutar aquela palavra, a palavra eterna que habita no seio do Pai, esta palavra que ecoa do fundo de nossas almas. E a oração vocal vai nos ajudar a concentrar mais o nosso imaginário naquela verdade que resplandece em nossa inteligência. É o imaginário que tantas vezes é sacudido pelas ondas das paixões, seja o irascível, seja o concupiscível. E por isso tão agitado que está o nosso imaginário, com tantas imagens que nele se imprimem, que a hora de vermos a imagem de Deus, infelizmente estamos impedidos, porque a humanidade que habita em nosso imaginário talvez sejam aquelas tão agitadas como nós estamos do lado de fora.
E a imagem que deve ser imprimida nesta quaresma no nosso imaginário é a imagem da humanidade de Jesus Cristo. Por isto, a imagem de Jesus, de sua humanidade, fará com que os nossos olhos vejam as maravilhas do Pai. Porque quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. A mortificação dos nossos sentidos muito nos ajudará a abandonar as falsas imagens humanas que se tornam ídolos e não ícones, aqueles que nos levam a Deus. Por isso, os santos, a vida dos santos, que também fazem parte da humanidade de Cristo, deverão nos acompanhar neste período da Quaresma, a fim de prestarmos mais atenção na humanidade salvadora de nosso Senhor. E assim, a oração vocal muito nos ajudará a concentrar-se. Essas orações que rezamos, como o Santo Rosário, a liturgia das horas, os salmos. E quanto mais os nossos lábios vão pronunciando estas palavras, nós como que convidamos o nosso imaginário a penetrar no sentido mais profundo destas coisas que Cristo quer nos dizer. Coisas tão simples que talvez no dia a dia, no barulho, na vida tão exterior que levamos, não conseguimos meditar. Por exemplo, quando nós falamos no Pai Nosso, que a vossa vontade seja feita aqui na terra como ela o é feita no céu. Uma palavra tão simples, mas nos revela sentidos tão profundos. Nós estamos pedindo a Deus a graça de nós homens, criaturas humanas, realizarmos a vontade de Deus aqui na terra com aquela mesma prontidão que os anjos o fazem no paraíso. Vejam que profundo esse trecho do Pai Nosso. Nós estamos pedindo esta graça. Queremos obedecer em tudo a Deus, como o próprio São Miguel assim obedeceu, expulsando o próprio Satanás do paraíso. E assim nós, nesta vida, devemos entrar em tantos combates em obediência à vontade de Deus. Mas antes, temos de descobrir qual é a vontade de Deus. Os anjos a cumprem, porque com a inteligência a contemplam, e logo a vontade se submete à verdade que lhe é apresentada no intelecto. Assim, a alma humana deverá, pela revelação, começar a iniciar a contemplação da Santíssima Trindade, até mesmo para que em Deus descubramos qual é a sua vontade sobre nós. E quando a verdade que provém da luz sobrenatural da revelação iluminar em nossa inteligência, logo descobriremos a vontade de Deus para nós. E assim submeteremos a nossa vontade, os nossos corações, para amar, mesmo que seja tão difícil, amar a vontade de Deus. Jesus, no Horto das Oliveiras, teve de amar a vontade de Deus. Mesmo que ele dissesse, afaste de mim este cálice, pois era tão amargo. Assim, tantas vezes, a vontade de Deus se apresentará para nós como um cálice amargo, mas que nós repitamos como Jesus, que seja feita a vossa vontade, e não a minha vontade. E assim, fazendo e cumprindo a vontade de Deus, descobriremos uma felicidade muito mais profunda do que aquelas felicidades tão passageiras que temos quando fazemos a nossa própria vontade, que talvez a nossa própria vontade, sendo levada ao egoísmo, nos gera tantas infelicidades. Por isto, meus queridos irmãos e irmãs, que o ambiente desta quaresma em que estamos vivendo seja um ambiente de silêncio, aonde nós possamos meditar as Escrituras, olhar para a humanidade de Cristo e descobrir o que Jesus quer de nós. E se sairmos desta quaresma sabendo a vontade de Deus, seremos muito mais felizes. E este é o grande segredo, que o recolhimento desses 40 dias nos sirvam para descobrir a vontade de Deus. E mesmo que seja amarga, levemos a cruz como Jesus, sem reclamar, com perseverança e paciência. E sem dúvida, tudo terminará, não no Calvário, mas na ressurreição. Que Cristo nos ajude a este recolhimento quaresmal.